Voltando aqui, abençoados, na 17ª parte desta mensagem, o anjo transformado em carne. Eu falava na parte anterior que a igreja, ao longo dos séculos, nos ensinou que o diabo é um espírito, que esse diabo espírito tenta o salvo, e que o salvo tem que resistir a um diabo espírito, que nem sequer podemos ver. Efésios capítulo 4, verso 4, veja o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 4. Olha, há um só corpo, diga, um só corpo, e um só Espírito, diga, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só corpo. O meu corpo é igual ao teu corpo. Tudo que tem no seu corpo, tem no meu corpo. Olha, uma das primeiras mensagens que eu preguei no ano de 2000, conheci a graça nos meados de 1998, 99, em 2000 comecei a pregar. Uma das primeiras mensagens que eu preguei, eu lembro que tinha o título de Todos Nós Caímos. Isaías disse isso. Então, se você acha que você vai jejuar muito, orar, subir montes, passar noites e noites acordados em vigília, que tu vai ser melhor do que eu, tu estás redondamente enganado. Olha, tu estás ferido, a consciência precisa ser curado com a palavra da graça. Porque subida de montes, vigília, jejuns prolongados ou não, olha, isso não te torna forte. Abençoado, sois forte, a palavra está em vós, disse João. A palavra é que te torna forte. Não é o teu sacrifício, abluções, oblações. Olha, Cristo usou o véu para sacrificar por mim, por você, para que eu não vivesse mais em sacrifício. O único sacrifício que Paulo nos mandou fazer é apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Depois ele explica que é o vosso culto inteligente, latreia, do grego, culto racional. Então Paulo diz, olha, há um só Espírito. Bom, se há um só Espírito, então é bom que você compreenda que este um Espírito Supremo se estendeu nos corpos multiplicados. Porque Deus disse a Adão e a Eva, crescei-vos e multiplicai-vos. Ou seja, a carne foi multiplicada. O Espírito não se multiplica, o Espírito se estende. De cada dois corpos que nascia, um Deus pegava e entrava. Eu sou um espírito vestido, tu és um espírito vestido. Participamos do grande plano da destruição, estamos aqui, participando da salvação que já nos foi outorgada por predestinação. Como eu falo em outras mensagens, e os judeus participam de salvação por presciência, por eleição. Então Paulo diz, há um só Espírito. Olha, você imagina se o diabo fosse Espírito? Você imagina? Vem uma diaba bonitona, dos cabelos longos, olha, dos olhos meio orientais, olha que mistério. Já pensou, uma diaba me passa na minha frente, começa a me tentar, e quando eu vou para cima dela, que eu abraço, é um espírito? Bom, olha, não tem como. Uma diaba é espírito? Não existe, há um só espírito. Você é espírito, eu sou espírito, esse espírito é um. Lembra que Jesus disse em João 6,63? Olha, as minhas palavras, olha, são espírito e vida. Há uma diferença entre o espírito e vida e o espírito sem vida. O que é o espírito sem vida? É uma palavra vazia. É uma palavra imunda, sim, uma palavra de maldição, que sai da boca até de salvos. Olha, você lembra que Noé disse... Noé amaldiçoou o filho dele, e a maldição se completou lá na frente, porque viu a nudez e, olha, um salvo quando abre a boca para amaldiçoar, irmão, olha, é pior do que o bode. Porque ele tem dois poderes, ele tem o poder da carne e tem o do espírito. Então é bom que você saiba usar a sua boca, para que tu profetize coisas boas para você, para os teus irmãos, para aqueles que te ouvem, para que se encham do conhecimento, para que se salvem, olha, das situações que são diárias no mundo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 3, faça uma digressão. Não, é para frente, né? É para frente ou para trás?
É para trás, para trás. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, aos irmãos abençoados que estavam em Corinto, capítulo 10, verso 13. Veja o que diz. Olha, diz assim a palavra do bom pastor: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Então nós temos alguns elementos aqui para compreender. Primeiro, não vem tentação sobre você que não seja humana. Então para de ficar procurando uma diaba espírito, para de colocar a culpa no tal diabo espírito, porque o crente quando cai, né, expressão do sistema, caiu da onde? Estava na escada? Caiu em pecado. Como pode aquele que não peca cair em pecado? Não, abençoado, isso é sistema, são sofismas. Mas vamos lá, quando o crente falha e não conhece apostolado, não sabe quem é o diabo, o gênero, logo coloca a culpa num diabo fictício. Sim, porque diz, o diabo é espírito e eu não consegui suportar. Mas Paulo diz, não veio sobre vós tentação que não seja humana. Então, toda a tentação é humana. Segundo ponto, Deus dará o escape para que possais suportar. Não vem tentação além do que tu possa suportar. Então, uma coisa é a tentação que te vem. Tu tens capacidade, porque, olha, Deus te capacitou para suportar qualquer tentação. Então, se tu não suportas, não é por não poder suportar, é porque você está dando ocasião à carne. É quando você está cedendo à tentação. A tentação tem que vir. Mas se você cede à tentação, olha, a vara vai descer nas costas. Mas se você dá lugar também ao diabo, a vara também vai descer nas suas costas. Agora, se você comete alguma falha e não sente nada, tudo está bem, no outro dia você está a mil maravilhas, olha, tu não és filho abençoado, porque a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Se estáis sem disciplina, disse Paulo aos Hebreus, sois bastardo e não filho. Compreende o reino? Romanos 8, verso 6. Veja o que disse Paulo aos Romanos, capítulo 8, sim, verso 6. Diz assim, olha, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito, letra maiúscula, é vida e paz. Se tu te inclinas para o Espírito, tu tem vida, tu tem paz, mas se tu se inclinas para a carne, o que é se inclinar para a carne? A inclinação da carne é guerra. É dar lugar para que a guerra se estabeleça entre você e o teu véu. E a inclinação da carne, disse Paulo, é morte. É morte. 1 Coríntios, capítulo 3, 10 a 13 agora. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 10 a 13. 3, 10 a 13 diz assim, veja. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu pus como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, ao qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E eu volto a seguir.